Bom dia, turma. Boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja super bem. A aula de hoje é bem simples. A gente vai começar a aprender sobre ângulos. Ô, professor, e o que é ângulos? Eu não sei o que é ângulos, não sabe, mas a gente vai aprender o que é ângulo hoje, tá certo? Imagina só, minha gente, que tu tem duas retas. Uma reta que eu chamei de R, uma reta que eu chamei de S. Então essas duas retas, elas se tocam em um ponto. Onde ela se toca aqui, ó, certo? Formou um vértice, certo? Então daqui para aqui se formou-se uma semi-reta, certo? E daqui para aqui se formou-se outra semi-reta, ok? Então a distância entre essas duas semi-retas que tem um ponto em comum, a gente chama de ângulo. Então, ângulo é a distância entre duas semi-retas que tem um ponto em comum, tá certo? Então, essa a distância entre a reta R e a semi-reta R e a semi-reta S, a gente chama de ângulo. A esse ângulo, a gente tem uma medida, certo? A gente não diz, né, 1 metro, 2 metros, não, 1 centímetro, não. Se tem uma nova medida, foi criada uma nova medida para medir ângulo, que é o grau. Então a gente pode dizer que esse ângulo tem 1 grau, 2 graus, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, tá certo? Então veja só, um ângulo a gente pode ter vários tipos de ângulo. A gente pode ter um ângulo agudo. Qual é o ângulo agudo? É o ângulo que ele é menor que 90 graus. Podemos ter um ângulo obtuso, que é o ângulo quando é maior que 90 graus. Podemos ter um ângulo reto, quando ele é igual a 90 graus. Hoje a gente não vai ver, eu só estou falando, tá certo? E quais são os elementos que a gente pode ter no ângulo? A gente pode ter no ângulo esse ponto aqui que a gente chama de vértice, certo? A gente pode ter, aqui eu até coloquei, região angular. A gente pode ter o ponto interno. Que são ponto interno? São pontos que estão aqui, ó, na parte de dentro. Esses pontos eles estão entre as duas semi-retas, certo? Então aqui eu tenho um ponto interno, eu posso ter ponto externo e eu posso ter ponto do ângulo, que é ponto em cima da reta, certo? Então a gente pode ter esses tipos de ponto, esses elementos, tá certo? E minha gente, a gente também pode ter dois tipos de ângulo. A gente pode ter um ângulo convexo e um ângulo não convexo. Professor, e qual é daqui os dois? Um ângulo convexo e um ângulo não convexo? Esse daqui, primeiro, certo? É um ângulo convexo. Por que um ângulo convexo? Está vendo a região que ele está pintado aqui? Ele está onde? Dentro do ângulo. Então esse ângulo ele é convexo. Agora veja esse aqui, ó. Esse daqui. A região que está pintada é a região que está fora do ângulo, que é o segundo exemplo. Então, quando a região que está pintada mostrando é a que está fora do ângulo, é o não convexo. Tá certo? Então, minha gente, a aula de hoje é só isso. A gente viu o que é ângulo, viu que o ângulo tem vértice, certo? Que é o encontro das duas retas. Viu que o ângulo pode ser, a medida do ângulo é calculada em graus, certo? A gente viu que existe ângulo agudo, ângulo obtuso e um ângulo reto, certo? A gente viu as regiões angular, que é a região interna, a região externa e ponto do ângulo, certo? Que é o ponto, a gente tem o ponto interior, que é interno, o ponto externo e o ponto do ângulo, tá certo? E vimos que existem dois tipos de ângulo, um ângulo convexo e um ângulo não convexo. Você pode escutar também ângulos côncavos, tá certo? E, minha gente, em relação a isso, tem uma atividade na página 215,
o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro é justamente para você dizer quais são os convexos e quais são os côncavos, tá certo? Aí depois você vai responder o segundo e o terceiro, que é em relação a isso, tá? Qualquer dúvida, fale comigo e até a próxima aula.